São Luís do Maranhão. Tá na hora do nosso quadro Fatos Relevantes. Fatos Relevantes. Hoje em Fatos Relevantes nós vamos estar tratando sobre a perseguição a cristãos e judeus, que tem aumentado drasticamente durante esses últimos anos, né? Tem aumentado muito a perseguição tanto contra cristãos quanto contra judeus. E nós vamos falar hoje desse assunto, né? Que tem chamado a atenção muito mesmo, até mesmo da mídia tradicional tem divulgado isso, né? Isso tem sido constante. A perseguição contra cristãos e judeus tem aumentado por todo o mundo. Por que será? Há atos anticristãos que estão cada vez mais ocorrendo com mais frequência nos Estados Unidos da América, e boa parte desses ataques estão partindo da indústria de entretenimento e de alguns segmentos da mídia, da mídia jornalística, né? Afirmou o pastor Frank Graham, presidente da Associação Evangelística Billy Graham, que acrescenta ainda que esses ataques aos cristãos estão crescendo no mundo inteiro, juntamente com o aumento do casos de antissemitismo, que é a perseguição a judeus. Então, Frank Graham, ele que preside também a instituição Samaritan Purse, que é uma organização cristã internacional de assistência social, e é filho do célebre evangelista internacional Billy Graham, que está que tem chamado a atenção, né? Tem chamado a atenção sobre esse grande aumento da perseguição. A sua declaração foi proferida em entrevista a programas de TV americano. E nessa altura nós estamos vivendo um nível de magnitude que talvez não tenha paralelo na história, de condutas e atividades antissemitas que estão aumentando cada vez mais no mundo inteiro. E estamos vivendo um aumento do anticristianismo, do antissemitismo. Não há a menor dúvida disso. Então isso é assustador. Estamos vendo o anticristianismo nos Estados Unidos, estamos vendo boa parte do mundo também partindo da indústria do entretenimento, principalmente de certos segmentos da mídia jornalística, né? Os cristãos estão sendo atacados. E estamos vendo cada vez mais essa tendência aumentando cada vez mais, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Sobretudo com o antissemitismo, que é o crescimento da perseguição contra judeus. Estamos vivendo um mundo que está mudando, e isto é assustador. É assustador ver como o mundo está mudando rapidamente. Penso que nos próximos anos vamos ter uma perseguição muito forte contra cristãos e judeus. Quando lhe perguntaram o que devem fazer os cristãos que se depararem com ataques anticristãos, o reverendo Graham disse que ele incentivaria os cristãos a não recuarem, a permanecerem firmes e a darem testemunhos de sua fé, a assumirem a sua postura de fé e não terem medo dos secularistas que zombarão de vocês. Sabe, vivemos num mundo em que queremos ser politicamente corretos, vivemos num mundo em que as pessoas que querem serem aceitas, disse ele, e ao ficar ao lado de Jesus Cristo, não vamos ser aceitos em alguns círculos, isso é certeza, alguns não vão nos aceitar. Então temos simplesmente de ter a disposição de aceitar isso e não ficarmos com medo, porque o próprio Jesus disse que nós seríamos perseguidos por causa do seu nome.
Então, o evangelista diz: eu incentivaria os cristãos a tomarem posição e a terem orgulho, entre aspas, de sua fé, a não serem tímidos, né? Disse Franklin Graham. Diga aos outros sobre o que Deus fez por você e o que Cristo fez, e o que Cristo está fazendo, e o que Ele fez quando morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Fale às pessoas sobre isso. Então, é dessa forma que o verdadeiro cristão deve se comportar diante de ataques. O próprio Jesus falou que isto aconteceria. Esse aumento de perseguição aos cristãos e aos judeus em todo o mundo são apenas evidências de que está muito próximo o arrebatamento da igreja, está muito próximo de Jesus nos tirar daqui, e por isso o apóstolo Paulo, ele nos consola o coração, né? O apóstolo Paulo, o Jesus também, em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que a gente deve se alegrar com isso, né? A gente deve se alegrar com isso. Jesus também sempre falou que a gente deveria levantar a cabeça. A Bíblia vai dizer assim: quando vocês verem essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque próximo está a vossa redenção, tá certo? Isso é fato, isso é fatos relevantes. Fatos relevantes.